A chave girou na fechadura com um som metálico e seco, que pareceu alto demais no silêncio da colina. A porta de madeira maciça rangeu um pouco ao se abrir, revelando uma escuridão densa e um sopro de ar frio. O ar cheirava a poeira, a papel velho e a madeira que não via o sol há muito tempo. Elias entrou, segurando uma lanterna a óleo que lançava um círculo trêmulo de luz amarelada à sua frente. A chuva, que o acompanhara por toda a subida da estrada de terra, agora batia a um ritmo constante e suave no telhado da velha casa. Talvez esta seja só mais uma daquelas histórias tranquilas, feitas para relaxar. E às vezes, é só isso que a gente precisa. Ele fechou a porta atrás de si e o som da chuva ficou mais abafado, um murmúrio constante que envolvia a casa. A luz da lanterna deslizou pelas paredes, revelando o contorno de móveis cobertos por lençóis brancos, que pareciam figuras adormecidas esperando por algo. O chão de tábuas largas rangia sob seus pés a cada passo cauteloso. Ele estava no salão principal, o coração da casa. Era um espaço amplo, com uma lareira de pedra em uma das paredes e janelas altas que, durante o dia, deveriam inundar o lugar de luz. Agora, eram apenas retângulos negros onde as gotas de chuva escorriam lentamente. O frio era profundo, um frio que vinha das próprias paredes. A lareira, que deveria ser a fonte de calor e vida do cômodo, era uma boca escura e silenciosa, cheia de cinzas antigas e com a chaminé provavelmente bloqueada. O lugar não era acolhedor. Era um espaço de memórias suspensas, parado no tempo. Havia um desequilíbrio ali, uma ausência de calor e de vida onde deveria haver conforto. Naquela noite, aquele cômodo seria seu refúgio. Ele decidiu isso com uma clareza simples, sem hesitação. Não iria simplesmente passar a noite ali. Iria trazer o lugar de volta à vida, mesmo que apenas por algumas horas. A promessa silenciosa que fez a si mesmo era de calor, de uma luz suave dançando nas paredes, do som de lenha queimando misturado ao da chuva lá fora. A imagem era tão clara em sua mente que quase podia sentir o calor no rosto. Essa promessa de transformação seria seu único objetivo. Primeiro, ele precisava de mais luz. Deixou a lanterna sobre uma pequena mesa coberta e foi até sua mochila, que deixara perto da porta. De lá, tirou 2 caliças grossas e um pequeno castiçal. Acendeu-as com um fósforo e a chama dupla e estável empurrou a escuridão um pouco mais para trás, criando sombras mais suaves e longas. A luz das velas revelou a extensão da poeira que cobria tudo, uma fina camada cinza sobre o chão, os móveis e o peitoril das janelas. Ele caminhou até o centro do cômodo. O ar estava parado. Ele podia ver a própria respiração, uma pequena nuvem branca na luz amarelada. O trabalho começaria pelo essencial: criar um espaço limpo e funcional. A tarefa não era restaurar a casa inteira, nem mesmo o cômodo todo em sua glória passada. A missão era mais simples, mais imediata: criar uma ilha de conforto no meio daquele mar de abandono. Um lugar para sentar, para sentir o calor, para ouvir a chuva e estar em paz. Com esse plano claro em mente, ele olhou para os móveis cobertos e escolheu por onde começar. O primeiro passo seria limpar o caminho até a lareira. O primeiro ato para trazer ordem ao espaço foi lidar com os móveis. Havia um sofá grande, 2 poltronas e algumas mesas pequenas, todos escondidos sob seus lençóis brancos. Elias decidiu que precisava apenas de uma poltrona. Ele se aproximou da que parecia mais robusta, perto da lareira, e puxou o lençol. O tecido saiu com um som suave, liberando uma nuvem de poeira que dançou na luz das velas. A poltrona era de couro escuro, gasta em alguns lugares, mas ainda sólida e convidativa. Ele não a moveria ainda. Primeiro precisava limpar o chão. Os outros móveis, ele decidiu, poderiam permanecer onde estavam, cobertos.
Ele apenas os empurrou cuidadosamente para mais perto das paredes, abrindo um grande espaço circular no centro do cômodo, em frente à lareira. O som dos pés dos móveis arrastando sobre as tábuas de madeira era grave e ressoava pelo silêncio. Cada móvel movido era um passo concreto, uma pequena alteração na geografia estática do lugar. Com o espaço central livre, o chão de madeira se revelou por completo. As tábuas eram largas, de uma madeira escura e nobre, mas estavam cobertas por aquela camada uniforme de poeira e pequenos detritos trazidos pelo tempo. Na cozinha, que ficava logo ao lado do salão, ele se lembrava de ter visto um armário de utilidades. Levando uma das candeias, foi até lá. A cozinha era ainda mais fria, com o cheiro fraco de ervas secas pairando no ar. No armário, como esperava, encontrou uma vassoura de palha, velha, mas firme, e uma pá de metal. De volta ao salão, ele começou a varrer. O som das cerdas da vassoura no chão de madeira era rítmico e constante, um som de propósito. Ele começou pelo canto mais distante da lareira e trabalhou em direção a ela, movendo-se de forma metódica. A poeira se erguia em pequenas ondas à frente da vassoura, e o cheiro seco e antigo se intensificava por um momento, antes de começar a se assentar. A luz das candeias e da lanterna criava longas sombras que se moviam com ele, fazendo parecer que o próprio cômodo estava despertando lentamente. Ele não tinha pressa. Cada movimento era deliberado. Ele varria em longas passadas, juntando a sujeira em um pequeno monte perto da porta. O trabalho era físico e simples, e o progresso era visível a cada metro quadrado de chão que ficava limpo, revelando o brilho fosco da madeira escura por baixo. O som da chuva lá fora continuava, um acompanhamento constante para o som da varrição. O contraste entre a agitação suave da água lá fora e a atividade calma e focada aqui dentro era confortante. Quando terminou de varrer, ele juntou a poeira e os pequenos detritos na pá de metal e os levou para fora, jogando-os na escuridão ao lado da porta, onde a chuva logo os levaria. Ao voltar para dentro e fechar a porta, o ar no salão já parecia diferente, mais leve. O chão, agora livre da camada de poeira, refletia a luz das candeias de forma suave. O espaço estava aberto. A base estava pronta. Ele olhou para o círculo limpo que havia criado. Era uma tela em branco. Agora, o foco se voltaria para o coração daquele espaço. A lareira. A lareira de pedra dominava a parede. Era grande, construída com pedras de rio escuras e arredondadas, unidas por um cimento que o tempo havia escurecido. A abertura, a boca da lareira, estava cheia de cinzas velhas, compactadas e crias, com alguns pedaços de carvão e madeira parcialmente queimadas de um fogo que ardeu há muitos anos. Estava claro que antes que qualquer chama pudesse nascer ali, uma limpeza completa era necessária. Elias voltou à cozinha e procurou por mais ferramentas. Encontrou o que precisava: um balde de metal pequeno e uma pá de lareira, curta e larga, pendurada em um gancho ao lado do velho fogão a lenha. Também pegou um par de luvas de couro grossos que estavam em uma prateleira, rígidos pelo desuso. Ele escalçou, e o couro estalou enquanto se moldava às mãos. Ajoelhado em frente à lareira, ele começou o trabalho. A primeira tarefa era verificar a chaminé. Havia uma pequena alavanca de metal na lateral interna da lareira, coberta de fuligem. Ele puxou com cuidado. No início, ela não se moveu, presa pela ferrugem e pela sujeira. Ele aplicou uma pressão firme e constante, e com um rangido metálico, a alavanca cedeu, abrindo a válvula da chaminé. Um pequeno fluxo de ar frio desceu imediatamente, trazendo consigo o cheiro de fuligem úmida e o som distante do vento passando pelo topo da chaminé. Era um bom sinal. O caminho estava livre. Agora as cinzas. Com a pequena pá, ele começou a remover as cinzas velhas, depositando-as cuidadosamente no balde de metal. O trabalho era lento e gerava uma fina poeira negra, então ele se movia com suavidade para não sujar o chão que acabara de limpar. A cinza era leve e fria ao toque da pá.
Camada por camada, ele foi esvaziando a base da lareira. Por baixo das cinzas, encontrou a grade de ferro fundido onde a lenha deveria ficar. Estava intacta, apenas coberta por uma camada de ferrugem superficial. Ele retirou a grade, que era pesada, e a colocou de lado sobre algumas folhas de jornal velho que encontrou em uma javela. Com uma escova de cerdas duras, que também estava junto às ferramentas da lareira, ele esfregou o interior das paredes de tijolo refratário. A fuligem se soltava em placas e pó, revelando os tijolos amarelados por baixo. O som da escova contra o tijolo era áspero e satisfatório. Ele limpou cada canto, cada fresta, garantindo que não houvesse detritos soltos que pudessem cair sobre o fogo. Quando o interior estava limpo, ele pegou a grade de ferro e a escovou também, removendo a ferrugem solta e a fuligem endurecida. Depois, a colocou de volta em seu lugar. A lareira agora estava vazia, limpa e pronta para receber o fogo. O espaço estava preparado. A limpeza não era apenas funcional, era um ritual, um ato de respeito pelo lugar. A casa parecia respirar um pouco mais fácil. O próximo passo era encontrar o combustível para trazer o calor de volta. A lenha. Uma lareira limpa não servia para nada sem algo para queimar. Elias lembrava-se de um pequeno alpendre fechado na parte de trás da casa, que seu avô usava como lenheiro. Era protegido da chuva e mantinha a madeira seca todo o ano. Levando a lanterna a óleo, ele atravessou a cozinha escura e abriu a porta dos fundos. Uma rajada de vento úmido e o som mais alto da chuva o receberam. O cheiro de terra molhada era intenso. O lenheiro era exatamente como ele se lembrava. Um espaço estreito e comprido, com paredes de madeira e um chão de terra batida. Pilhas de lenha estavam organizadas contra a parede mais longa, separadas por tipo e tamanho. Havia trogas grossas de carvalho para uma queima lenta e duradoura, e galhos mais finos de pinho, perfeitos para começar o fogo. Tudo estava coberto por uma fina camada de poeira e teias de aranha, mas a madeira em si estava seca ao toque. O cheiro ali era maravilhoso, uma mistura de madeira seca, poeira e o ozônio da chuva lá fora. Ele colocou a lanterna em uma prateleira e sua luz quente iluminou as texturas da madeira. Ele precisaria de uma variedade. Primeiro procurou por gravetos e pequenos pedaços de casca de pinho resinosas que acenderiam com facilidade. Ele encheu os bolsos do casaco com elas. Depois, escolheu os galhos mais finos. Selecionou um a um, testando seu peso e se certificando de que estavam completamente secos, quebrando um pequeno pedaço para ouvir o estalo característico. Ele fez um pequeno feixe de galhos, o suficiente para estabelecer uma base sólida de chamas. O som dos galhos se chocando uns contra os outros era oco e madeirado. Por fim, as trogas maiores. Ele escolheu 3 trogas de carvalho de tamanho médio. Eram pesadas e densas. Ele as inspecionou, sentindo a casca áspera sob os dedos enluvados. Essas seriam a alma do fogo, as que mantivessem o calor por horas. Carregar tudo de uma vez seria difícil, então ele decidiu fazer 2 viagens. Na primeira, levou o feixe de galhos finos e as lascas nos bolsos. Ele os depositou com cuidado no chão limpo ao lado da lareira. A simples presença da madeira já mudava a atmosfera do cômodo, trazendo uma promessa de calor. A chuva parecia ter aumentado de intensidade, e o som das gotas contra os vidraças era como um tamborilar constante. Ele voltou ao lenheiro para buscar as toras de carvalho. Ele as equilibrou em seus braços, o peso sólido e confortante. O cheiro de carvalho seco era sutil, quase doce. Ao trazê-las para dentro do salão, ele as empilhou ordenadamente ao lado dos galhos. Agora todos os elementos estavam reunidos: a lareira limpa, a isca, os galhos e as toras. O palco estava montado,
O trabalho de preparação estava completo. Faltava apenas o ato final e mais importante, o de dar vida ao fogo. Ele se sentiu pronto. O cômodo esperava em silêncio por aquela faísca. Chegara o momento. Elias ajoelhou-se novamente diante da lareira, sentindo o frio que irradiava da pedra. Ele pegou algumas folhas de um jornal antigo que havia encontrado, amachucando-as em bolas louças, não muito apertadas, para que o ar pudesse circular. Colocou essas bolas de papel no centro da grade de ferro. O som do papel sendo amassado era nítido no silêncio do salão. Em seguida, pegou as lascas de pinheiro de seus bolsos. Ele as arrumou sobre o papel, criando uma pequena estrutura aerada. O cheiro de resina de pinheiro ficou mais forte em suas mãos. Sobre as lascas, ele começou a construir uma pequena cabana com os gravetos mais finos, deixando espaço entre eles. Era uma estrutura delicada, projetada para pegar fogo rapidamente e criar um leito de brasas. Com a base montada, ele pegou 2 dos galhos mais grossos e os posicionou paralelamente, um de cada lado da pequena pilha. Depois colocou uma das toras de carvalho sobre eles, na parte de trás da lareira. Isso criaria um fluxo de ar por baixo e refletiria o calor para dentro do cômodo. Tudo foi feito com calma, cada peça colocada em seu lugar com um propósito. Ele pegou a caixa de fósforos do bolso. O som de um único palito sendo riscado na lateral da caixa foi repentino e alto. A pequena cabeça de enxofre se acendeu com um clarão, liberando seu cheiro característico. Por um instante, a pequena chama foi a única fonte de luz em movimento no cômodo, além das velas. Ele aproximou a chama do papel amassado. O papel hesitou por um segundo e depois pegou fogo. Uma chama alaranjada e frágil começou a lamber as bordas do jornal, crescendo rapidamente. O fogo subiu e encontrou as lascas de pinheiro resinosas, que estalaram e soltaram uma fumaça branca e perfumada antes de se incendiarem com uma chama mais viva e brilhante. O calor começou a irradiar, ainda fraco, mas presente. Elias observou, sem se mover. Ele não soprou, nem mexeu, apenas esperou, dando ao fogo tempo para se estabelecer. As chamas dançantes das lascas de pinheiro começaram a lamber os gravetos mais finos. Ouviu-se o primeiro estalo, um som agudo e reconfortante, quando a madeira seca começou a queimar. A luz ficou mais forte, projetando sombras dançantes nas paredes de pedra da lareira e no rosto de Elias. Lentamente, os gravetos foram consumidos, transformando-se em pequenas brasas vermelhas e brilhantes. O leito de calor estava formado. Agora era hora de adicionar mais combustível. Com cuidado, ele adicionou mais alguns gravetos, um pouco mais grossos, sobre as brasas. Eles pegaram fogo quase que instantaneamente. O fogo agora tinha corpo, um rugido baixo e constante. Finalmente ele pegou a segunda tora de carvalho e a rolou gentilmente para cima das chamas. Houve um chiado e uma nuvem de fumaça, mas as chamas logo envolveram a tora maior. O fogo estava estabelecido, sólido, estável e crescente. O calor começou a se espalhar pelo cômodo, empurrando o frio para os cantos. A luz do fogo era viva, uma luz que respirava, bem diferente da luz estática das velas. A lareira não era uma boca escura, era um coração pulsante de luz e calor. O cômodo estava começando a despertar de verdade. Com o fogo crepitando e espalhando um calor bem-vindo, o salão já não parecia o mesmo lugar. A luz dançante das chamas dava vida às sombras e aquecia as cores da madeira e da pedra. Mas o conforto ainda não estava completo. Faltavam os toques finais, os pequenos detalhes que transformariam o espaço de funcional em acolhedor. O primeiro passo foi a poltrona. Ele a arrastou pelo chão limpo, o couro fazendo um som suave de fricção contra a madeira, e a posicionou a uma distância segura, mas agradável da lareira. O lugar perfeito para sentir o calor sem se queimar. Ele passou a mão pelo couro, sentindo os vincos e a textura suave. Era uma boa poltrona, sólida. Em seguida,
ele pensou em algo para se cobrir. O calor da lareira aquecia a frente, mas o ar no resto do cômodo ainda estava frio. Ele se lembrou de um baú de madeira no final do corredor do andar de cima. Levando uma vela, subiu a escada que rangia. O andar de cima estava ainda mais silencioso, cada passo ecoando. Ele encontrou o baú e o abriu. O cheiro de cedro e naftalina encheu o ar. Lá dentro, dobrados com cuidado, havia cobertores de lã. Ele escolheu um, de cor verde escura, pesado e grosso. De volta ao salão, ele desdobrou o cobertor. Era grande e macio ao toque. Ele o jogou sobre as costas da poltrona, deixando-o pronto para ser usado. A simples presença do cobertor já adicionava uma camada de conforto visual ao ambiente. Uma bebida quente seria o complemento perfeito. Na cozinha, ele encontrou uma chaleira de metal e uma caneca de cerâmica simples. Havia uma bomba manual de água na sinca. Ele bombeou a alavanca algumas vezes e, depois de um som oco, a água começou a jorrar, cria e clara. Ele encheu a chaleira. Em sua mochila, tinha alguns saquinhos de chá de camomila que trouxe para a viagem. Ele colocou a chaleira sobre a grade na lareira, posicionando-a ao lado das chamas principais, onde o calor era intenso, mas não direto. Logo a chaleira começou a assovar, um som agudo e alegre que cortou o murmúrio do fogo e da chuva. Usando as luvas de couro para proteger as mãos, ele retirou a chaleira do fogo. Despejou a água quente na caneca, onde já havia colocado o saquinho de chá. O vapor subiu, carregando o aroma suave e floral da camomila. Ele levou a caneca fumegante para a pequena mesa ao lado da poltrona. Agora, tudo estava no lugar. A poltrona, o cobertor, a luz suave da lanterna, o chá quente e, claro, o fogo crepitante. A ilha de conforto estava completa. Cada elemento havia sido escolhido e preparado com cuidado. O trabalho físico terminara. Agora era tempo de simplesmente habitar o espaço que ele havia criado. Elias sentou-se na poltrona de couro. O material estava morno, aquecido pelo fogo. Ele puxou o cobertor de lã sobre as pernas. O peso era confortante, uma presença sólida e quente. Ele pegou a caneca de cerâmica com as duas mãos, sentindo o calor se transferir para os dedos. O vapor do chá de camomila subia em uma espiral lenta. Ele tomou um primeiro gole. O chá estava quente e simples, com um sabor suave que parecia acalmar tudo por dentro. Ele recostou a cabeça no encosto alto da poltrona e soltou um suspiro lento. O som se perdeu na sinfonia suave do ambiente. O estalar da lenha na lareira, o ritmo constante da chuva nas janelas e o assobio baixo do vento passando pela chaminé. Não havia nada a ser feito, nenhuma tarefa pendente, nenhum lugar para ir. O único propósito agora era estar ali, naquele momento, naquele lugar que ele mesmo havia transformado. Ele observou o fogo. As chamas dançavam em volta da tora de carvalho, ora altas e amarelas, ora baixas e azuis perto da base. Pequenas faíscas subiam pela chaminé como estrelas fugazes. A luz do fogo pintava as paredes de tons de laranja e dourado, fazendo com que o velho salão parecesse vivo e acolhedor. As sombras dos móveis cobertos nos cantos do cômodo eram longas e suaves, não mais ameaçadoras, mas tranquilas. Seu olhar vagou pelo espaço que havia preparado. O chão de madeira limpo refletia o brilho do fogo. A pilha de lenha restante ao lado da lareira era uma promessa de calor contínuo para o resto da noite. A lanterna a óleo na mesinha ao seu lado lançava um círculo de luz calma, iluminando as páginas de um livro que ele trouxera, mas que não sentia vontade de abrir. A simples observação era suficiente. Ele ouvia os sons da casa, os estalidos ocasionais da madeira se ajustando ao calor, o rangido quase imperceptível do telhado sobre a chuva. Eram sons de uma casa antiga respirando, desperta de um longo sono.
As paredes da casa, agora aquecidas pelo fogo, pareciam um escudo seguro contra o mundo molhado e escuro. Ele tomou outro gole de chá. A sensação de calor se espalhava por seu peito. Ele fechou os olhos por um momento, apenas para sentir e ouvir. O calor em seu rosto vindo da lareira, o peso do cobertor, o som do fogo. Era uma experiência sensorial completa e simples. Não havia pensamentos complexos nem preocupações. Havia apenas a presença física, a sensação de abrigo e a satisfação tranquila de um trabalho bem feito. O tempo parecia desacelerar. Os minutos se alongavam, preenchidos não por eventos, mas por uma quietude profunda. A tora de carvalho na lareira se desfazia lentamente, transformando-se em um monte de brasas incandescentes que pulsavam com um brilho vermelho alaranjado. O cômodo estava saturado de calor e paz. A transformação terminara. O refúgio havia sido criado e agora estava sendo plenamente vivido. As horas passaram suavemente. A tora de carvalho na lareira havia se rendido ao fogo, desfazendo-se em um monte de brasas brilhando com uma luz profunda e constante. As chamas altas haviam desaparecido, dando lugar a um calor mais suave e radiante. O som de estalidos e crepitações diminuiu, substituído por um zumbido baixo e quase inaudível, o som do calor intenso. A chuva lá fora também havia diminuído. O tambor constante no telhado e nas janelas se transformou em um chuvisco leve, um som mais delicado e esparso. O vento havia se acalmado. O mundo exterior parecia estar se aquietando junto com o fogo. Elias terminou seu chá. A caneca vazia descansava em suas mãos, ainda um pouco morna. Ele a colocou de volta na mesinha ao lado da poltrona com um clique suave. A chama da lanterna a óleo continuava a arder, firme e silenciosa. Sua luz dourada mantinha as sombras profundas à distância. Ele não se moveu da poltrona. O corpo estava relaxado, pesado sob o cobertor de lã. A sonolência chegava em ondas suaves, como a maré. Ele observava as brasas pulsarem. Elas pareciam respirar, brilhando mais intensamente por um momento e depois diminuindo, em um ritmo lento e hipnótico. A luz que emitiam era suficiente para manter o cômodo em uma penumbra confortável e avermelhada. O frio havia se retirado completamente do salão. O ar estava quente e imóvel. O cheiro de fumaça de madeira era agora uma parte integrante do ambiente. Um perfume de conforto e lar. A velha casa não parecia mais abandonada. Parecia habitada, cuidada. O silêncio não era mais vazio, mas preenchido pela presença do calor e pela respiração calma de quem ali descansava. Ele inclinou a cabeça para trás, fechando os olhos. O trabalho do dia estava feito. O desequilíbrio havia sido corrigido. O frio dera lugar ao calor, a escuridão à luz, o abandono ao cuidado. Tudo através de uma série de ações simples e concretas. Lá fora, a última gota de chuva escorreu pela vidraça. O silêncio da noite na colina se aprofundou. Dentro do salão, as brasas na chaminé continuavam seu brilho silencioso, guardando o calor até amanhã. Não havia mais nada a ser feito. Apenas estar ali, no silêncio aquecido da velha casa, enquanto a noite cuidava do mundo lá fora.